Agora que os cartazes já estão prontos, vocês já discutiram as 3 questões, vocês devem apresentar para as demais pessoas. Serão 2 minutos de apresentação para cada equipe. Eu espero que com essas questões, vocês tenham conseguido refletir um pouco sobre o que é a psicologia da educação. Tenham criado hipóteses sobre o que nós vamos estudar no decorrer dessa disciplina e qual o objetivo dessa disciplina no curso de licenciatura em filosofia. Bem, para isso, nós vamos lançar múltiplos olhares para a psicologia da educação. A primeira questão é a psicologia e a educação. Qual a interface entre estas ciências? O interesse pela educação, suas condições e seus problemas é uma constante entre filósofos, políticos, educadores e psicólogos. Com o desenvolvimento da psicologia como ciência e área de atuação profissional, no final do século XIX, várias perspectivas se abriram, fato que também ocorreu a chamada psicologia educacional, que após a década de 70 passou a ser chamada psicologia da educação. Bem, a palavra psicologia tem a sua origem em 2 palavras gregas, psique e logos. Psique significa alma, espírito ou mente. E a palavra logos significa estudo de algum assunto. Então, psicologia poderia ser, de uma maneira simplificada, o estudo da mente humana. Mas nós podemos ampliar esta questão e dizer que a psicologia é a ciência que estuda o homem em seu desenvolvimento psicológico, biológico, social e em suas múltiplas formas de expressão. Observem que nós dissemos que a psicologia científica data do século XIX. Mas e antes disso? A psicologia não era ciência? Antes disso, então, o que era psicologia? Vamos começar a questionar um pouquinho esses saberes e pensar também no conceito de ciência e de senso comum. Bem, a psicologia passou a ser chamada psicologia científica após a segunda metade do século XIX, quando Auguste Comte desenvolveu uma linha teórica da sociologia chamada positivismo. Os positivistas criaram métodos, maneiras, formas de se explicar a vida, as leis e as relações dos seres humanos com a natureza, buscando sempre uma questão que nós poderemos chamar de questão da neutralidade científica. Tendo em vista estes paradigmas, em 1879, na Alemanha, Wilhelm Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia. Com a fundação desse primeiro laboratório, a psicologia tornou-se uma ciência, porque passou a fazer experimentos que atendiam aos critérios do positivismo de Comte. Mas voltemos à questão inicial. O que é ciência? E o que é senso comum? Ciência e senso comum. Batuque é um privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Noel Rosa. Bem, hoje, observando a música na educação infantil, eu diria que também aprende-se samba no colégio. Assim como aprende-se o batuque na rua, na chuva, aprende-se no dia a dia. Então, observem. Trata-se de um movimento complexo estabelecer o processo histórico em que houve um recorte entre conhecimento do senso comum e o conhecimento de bases filosóficas e científicas. De fato, a ciência moderna nasce declarando guerra ao senso comum e estabelecendo como princípio uma hierarquia na qualidade do conhecimento.
Enquanto aqueles adquiridos através dos sentidos possuíam qualidade inferior e secundária, os alcançados através da razão dispunham de um status superior e de qualidade primária. Ciência e senso comum sofrem uma divisão histórica. Porém, essa cisão não é tão simples de se estabelecer. E nem é tão claro para nós esta questão do status da ciência ser maior, superior ao status do senso comum. Pensemos que, enquanto conceito filosófico, a ideia de senso comum surgiu no século XVIII, representando o combate ideológico da burguesia contra o velho regime. Boaventura Souza Santos nos diz que trata-se de um senso que é burguês e que, por uma dupla implicação, se converte em um senso universal, por isso chamado de senso comum. Em um contexto de crítica à sociedade burguesa do século XIX, surgem critérios chamados critérios de cientificidade para chamar determinados conhecimentos de científicos e outros de senso comum. Entretanto, vamos lançar mais algumas questões? Para Boaventura Souza Santos, se a ciência moderna nasceu e cresceu contra o senso comum, que considerou superficial, ilusório e falso, a nova ciência que deve procurar reabilitar o senso comum, reconhecendo nesta forma de conhecimento algumas virtualidades fundamentais ao enriquecimento de nossa relação com o mundo. Então, o senso comum, para Boaventura Souza Santos, não é mais esse bicho-papão que deve ser esquecido no meio acadêmico, mas também é um conhecimento que pode agregar muitas possibilidades, muitos olhares para a ciência. Novamente, sustentamos a tese de que se trata de um processo complexo, em que de fato coexistem rupturas e continuidades. E é justamente esse elo entre ciência e senso comum que possibilita o diálogo entre os saberes, dando sentido a esforços e tentativas de popularização da ciência e tecnologia. Boaventura Souza Santos traz para nós uma perspectiva que é a perspectiva da ruptura da ruptura. Como assim? Ele aborda um pouquinho do que Bachelard chama de ruptura epistemológica. Para Bachelard, deveria ocorrer uma primeira ruptura entre ciência e senso comum para que a ciência pudesse se estabelecer. Porém, Boaventura Souza e Santos nos diz que, dessa forma, após essa ruptura, o senso comum permaneceria o mesmo. E ele recorre a uma segunda ruptura epistemológica, que considera necessária para complementar o sentido da primeira. Nesse caso, uma primeira ruptura consistiria em romper com a concepção de senso comum sobre o modo como se faz a ciência. E Boaventura ainda continua dizendo que essa ruptura revelaria que as diferenças entre os modos de produção do conhecimento não são tão absolutas quanto o senso comum julga, mas que mesmo assim existem e são significativas. O nosso objetivo é, com Jorge Larossa, pensar para além do binarismo ciência e senso comum, mas pensar em um outro significado para a palavra experiência. Experiência, diferente do que é utilizado no positivismo de Comte, não é algo sistematizável e facilmente reprodutível, mas a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece ou o que toca,
cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Na busca da neutralidade, da imparcialidade e de outros critérios que são importantes também, esquecemos da sensibilidade e de vivenciar a ciência. Talvez por isso seja tão complexo a divulgação de toda a produção científica e tecnológica das universidades. E essa produção, muitas vezes, fica restrita a poucas pessoas. A experiência já não é o que nos acontece e o modo como lhe atribuímos ou não o sentido, mas o modo como o mundo nos mostra sua cara legível, a série de regularidades a partir das quais podemos conhecer a verdade do que são as coisas e dominá-las. A experiência deste modo nos limita em certas possibilidades do desenvolvimento acadêmico. A minha proposta é para a sensibilidade, é para questionar os saberes ditos inquestionáveis e pensarmos em muitas possibilidades de fazer ciência. Diante deste cenário, eu vou elaborar um pouquinho com vocês aqui da história da psicologia da educação. Essa história que, como podemos observar, não começou apenas no século XIX, quando a psicologia foi chamada de psicologia científica, mas tem uma longa história de conhecimentos, de saberes que podem ser classificados de muitas maneiras, de acordo com o referencial teórico que ousarmos utilizar. O contexto: existência de um número reduzido de trabalhos sistemáticos sobre essa temática. Verifica-se tendência para associar a história da psicologia da educação com a história da psicologia científica. Esta tendência foi o que me fez fazer essa introdução inicial e questionar as questões relacionadas à ciência e ao senso comum, já que entrelaçamos a história da psicologia dita científica com a história da psicologia da educação. Até o século XIX, a filosofia mediava a relação entre a psicologia e a educação. O nascimento da psicologia da educação data do início do século XX. Nas primeiras 2 décadas destacam-se o estudo e a medida das diferenças individuais, assim como a elaboração de testes, a análise dos processos de aprendizagem e a psicologia da criança. Foram elaborados inúmeros testes com o interesse em se medir, quantificar, localizar os níveis de inteligência, por exemplo. Mas vamos observar que este cenário da psicologia da educação vai sofrer algumas alterações. Até 1955, a psicologia é considerada a base das ciências da educação e auxilia a pedagogia a obter o status científico. Mas, durante a década de 50, começam a ocorrer alguns questionamentos com relação aos grandes testes e às grandes descobertas das escolas psicológicas até este momento. Começou a se pensar se esses testes realmente deveriam ser aplicados à educação da maneira como havia sendo feito. E nós podemos dizer que houve uma crise na psicologia da educação. Apenas a partir da década de 70 é que a psicologia assume o caráter que ela tem hoje, que é o caráter multidisciplinar.
Atualmente, a psicologia da educação é considerada um ramo tanto da psicologia como da educação e caracteriza-se como uma área de investigação dos problemas e fenômenos educacionais a partir de um entendimento psicológico. A psicologia da educação faz parte dos componentes específicos das ciências da educação, tal como a sociologia da educação ou a didática. Compõe um núcleo cuja finalidade é estudar os processos educativos. Observem aquela questão que foi feita para vocês anteriormente. Para que estudar psicologia da educação em um curso de licenciatura? Bem, vocês estão formando para serem educadores, estão se constituindo enquanto profissionais da educação, professores e professoras. Nós, como professores e professoras, profissionais da educação, precisamos de conhecer as muitas possibilidades de construção do aprendizado, para dessa forma desenvolver modos criativos, lúdicos, interessantes, para que crianças, adolescentes, jovens e adultos sejam estimulados a construir os aprendizados. Atualmente, rejeita-se a ideia de que a psicologia da educação seja resumida a um simples campo de emprego da psicologia. Ela deve, ao contrário, atender simultaneamente aos processos psicológicos e às características das situações educativas. Muito obrigada. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Espero que vocês tenham um ótimo tempo de estudo e realmente se dediquem a essa disciplina, se organizem, porque tenho certeza que vai ser fundamental para o desenvolvimento de todos nós. Muito obrigada.